Oh, oh. Jesus, o Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O teu reino venha, na terra como nos céus. O teu reino vem. Teu reino vem. O Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O teu reino venha, na terra como nos céus. O teu reino
E aí, gente, que a graça do Senhor esteja aí com você. Que bom estarmos mais um tempo juntos para refletirmos na palavra do Senhor. Espero que esse programa esteja abençoando a sua vida, tocando o seu coração. É muito bom estar um pouquinho mais perto de você. A gente sempre está junto aos domingos, mas agora é muito bom estarmos juntos também durante a semana para continuarmos a compartilhar as Sagradas Escrituras. A gente tem refletido aqui um pouquinho sobre a importância da Reforma Protestante. Esse ano é um ano marcante para nós. Eu fiquei pensando, gente, nós vamos começar o programa Cristo Vivo, o que eu vou falar, E olha, eu acho que não tem um assunto que seja tão importante para nós agora, nesse momento, como a Reforma. São 500 anos daquele momento tocante em que Martinho Lutero cravou ali as 95 teses e nunca mais a história do cristianismo foi a mesma, né? É claro que Lutero desejava, a princípio, reformar a igreja do seu tempo. Aliás, esse é um dos lemas da Reforma, Igreja Reformada, sempre reformando. Mas, infelizmente, por motivos políticos e econômicos, acabou havendo uma ruptura, mas temos hoje a oportunidade, graças a Deus, de expressarmos a nossa fé cristã por outro viés que vai além do catolicismo romano. É muito bom podermos servir a Cristo centrados na sua palavra, na sua verdade. Nós temos falado aqui sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Já falamos somente a graça, falamos sobre a importância da Escritura, somente a Escritura. E eu quero falar com você hoje sobre somente a fé. Esse assunto que nos nossos dias ele é muito falado. É claro que nem sempre a fé dos nossos dias é a fé bíblica, né? Às vezes a fé dos nossos dias parece mais com assentimento mental, né? Com confissão positiva. Mas a verdadeira fé, a fé bíblica, ela é expressa nos parâmetros da Escritura. E quando nós falamos sobre somente a fé, o que é que nós estamos pretendendo dizer? Olha só, reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é dada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. Negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que em nós possa ser achado, ou com base em uma infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja, mas negue ou condena somente a fé, possa ser reconhecida como igreja legítima. Eu sei que aquilo que eu estou lendo parece forte, mas essa é a verdade proclamada pela palavra de Deus. E o personagem central para a compreensão de somente a fé foi exatamente Martinho Lutero. Por quê? Lutero era um monge agostiniano que buscava estudar a palavra de Deus e se dedicar à religião que professava. Porém, Lutero não conseguia se ver livre do peso da condenação e da culpa do pecado. Mesmo quando ele acabava afligindo o seu próprio corpo com punições, Lutero sentia que aquele senso de condenação e de culpa continuava crescendo sobre ele. Mas não uma condenação gerada pelo Espírito, né? Na verdade, o Espírito não gera o sentimento de condenação, mas não um convencimento vindo da parte do Espírito, mas aquela condenação mesmo, aquela opressão. E Lutero, então, foi se vendo oprimido por aquilo. E a única possibilidade real para ele naquele tempo era se livrar dessa culpa por meio do pagamento das indulgências ou da sua própria prática. Mas Lutero percebia que quanto mais ele tentava, mais distante ele estava. Afinal de contas, Lutero era um pecador como eu, como você, e jamais conseguiria atingir a perfeição por meio das suas próprias obras. O que aconteceu é que Lutero então se voltou para o estudo da Escritura e para o estudo da história da igreja. E estudando a palavra de Deus e a história da igreja, Lutero descobriu uma doutrina importantíssima. Uma doutrina afirmada por Agostinho de Hipona e profundamente proclamada pelo apóstolo Paulo, principalmente na sua epístola aos Romanos, a justificação pela fé, que é exatamente esse ato gracioso de Deus de imputar a nós a justiça de Cristo. Nós costumamos dizer que justiça nada mais é do que o ato de Deus de nos dar a própria justiça de Cristo, de podermos entrar agora na sua presença sem nenhum sentimento de culpa, medo ou inferioridade, como se o pecado jamais tivesse existido. Você tem ideia do que é isso? A perfeição de Jesus é nos dada, o caráter, a obra dele é imputada a nós. De que forma? Por meio da confiança que nós colocamos
nele. Lutero entendeu que ele jamais poderia ser justificado diante de Deus por suas obras, que o homem é justificado pela fé que ele deposita na obra do Calvário, na confiança que ele deposita na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é tão interessante que a história da igreja conta para nós que um dia esse mesmo personagem, Martim Lutero, estava dormindo no seu quarto e por volta da madrugada ele acordou com a presença do próprio Satanás ali presente, né? Satanás foi fazer uma visita noturna, né, para Martim Lutero. E a história conta que Satanás se aproximou de um quadro que estava ali no quarto de Lutero e começou nesse quadro a escrever todos os seus pecados. E Lutero ficou ali assistindo. Satanás encheu o quadro com os pecados de Lutero que ele havia cometido. O quadro ficou completamente cheio. E a história da igreja conta que Lutero, então, depois de ter visto Satanás preencher, né, o quadro com os seus pecados, ele se levantou e ele disse para Satanás: olha, é bem verdade que todos esses pecados eu cometi, é bem verdade que de todos esses pecados eu realmente sou condenado. Ele disse: mas você só esqueceu de uma coisa, diabo. O sangue de Jesus Cristo me lavou de todos esses pecados. Quer dizer, aquele peso de culpa e de condenação que antes estava sobre ele já não estava mais. Por quê? Porque agora Lutero acreditava numa justiça que era não sua justiça, não pelos seus méritos, mas a justiça de Cristo que havia sido dada a ele pela fé que ele depositou na pessoa de Jesus. Eu desafio você nesse dia a confiar na obra, no sacrifício que o Filho de Deus realizou por mim, realizou por você, tá bom? Foi muito bom esse tempo juntos, não foi? Eu tenho ficado muito satisfeito com aquilo que nós temos experimentado aqui. Eu espero que você também. E aí a gente se encontra no nosso próximo tempo aqui juntos no programa Cristo Vivo. Até lá, se Deus quiser. Nos teus olhos posso ver a virtude em teu ser. Tu és lindo, adorado. A minha história escreveu. Agora é só você e eu, meu amado, desejado. Princípio, meio e fim, és tudo para mim, me entrego a ti. Razão da inspiração, a fonte da canção, viver pra ti e ser só teu. Seu nome é Jesus, o pão da vida, o verbo que desceu do céu. Rosa de Saron, estrela da manhã, lírio dos vales. Junto a ti para sempre eu estarei, nos teus braços me lanço, eu me entrego pra te conhecer, meu maior prazer. Junto a ti para sempre eu estarei, nos teus braços me lanço, eu me entrego pra te conhecer, meu maior prazer.
receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.